Em primeiro lugar, o que é gravidade? A gravidade é a força que atrai dois corpos um para o outro, a força que faz com que as maçãs caiam no chão e os planetas orbitem o Sol. Quanto mais massa o objeto contém, mais forte é sua força gravitacional. No nível básico, a gravidade é simplesmente a atração entre duas massas quaisquer. A força é sempre atrativa e a intensidade da força entre duas massas depende inversamente do quadrado das suas distâncias. É uma das quatro forças fundamentais, juntamente com as forças eletromagnéticas, fortes e fracas. É o que faz com que os objetos tenham peso. Quando você perde peso, a balança informa como a gravidade está agindo em seu corpo atual. A fórmula para determinar o peso é: peso é igual a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Na Terra, a gravidade é constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Historicamente, filósofos como Aristóteles pensavam que objetos pesados caíam no chão mais rapidamente do que outros objetos. No entanto, experiências posteriores mostraram que este não era o caso. A razão pela qual uma pena cai mais lentamente do que um lingote de chumbo é unicamente devido à resistência do ar. Isaac Newton desenvolveu sua teoria universal da gravidade em 1680. Ele descobriu que a gravidade atua sobre toda a matéria e que é uma função da massa e da distância. Cada objeto atrai outro objeto com uma força que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. As equações desenvolvidas por Newton funcionam extremamente bem para prever como os objetos, como os planetas do sistema solar, se comportam. O que causa a gravidade? A gravidade nos mantém flutuando no espaço, desempenhando um papel crucial em quase todos os processos da natureza, desde as correntes oceânicas até a circulação sanguínea do corpo. No entanto, o que causa a gravidade? Que mecanismo faz isso funcionar? Os físicos têm uma resposta parcial a esta questão. A primeira pessoa a descrever isso de forma abrangente foi Isaac Newton. Newton nos deu os fundamentos da física clássica e da cinética. Ele usou a lei universal da gravidade para descrever como ela funciona. Graças a ele sabemos que dois objetos quaisquer no universo exercem uma força gravitacional um sobre o outro. Quanto maior a massa e quanto mais próximos os dois objetos estiverem, mais forte será a força da gravidade. No entanto, isto descreve apenas parcialmente o fenômeno. Basicamente foi uma descrição mais detalhada do que aquela que leva em conta que qualquer objeto não apoiado acaba caindo. Albert Einstein se concentrou em descrever isso em sua teoria da relatividade. Einstein levanta a hipótese de que o espaço e o tempo eram um só e que serviam como a estrutura do universo. Ele estabeleceu que a gravidade era uma simples curvatura no espaço-tempo, criada por um objeto com massa muito maior que o dos objetos circundantes, o que poderia fazer com que aqueles de menor massa caíssem sobre este de maior densidade. Isso descreve a gravidade em grande escala. A lei da gravidade universal de Newton afirma corretamente que a gravidade afeta todos os objetos com massa no universo. Neste ponto a física quântica entra em ação. A física quântica introduz a existência de partículas ainda menores que nêutrons, elétrons e prótons, para descrever que parecia haver exceções na física clássica quando a interação da matéria é vista em microescala. A física quântica propôs uma partícula teórica conhecida como graviton, que controla a gravidade. Isso nos fornece nossa compreensão atual desse fenômeno. A gravidade ainda continua a ser um dos grandes mistérios da física e o maior obstáculo para uma teoria universal que descreva com precisão as funções que ocorrem em cada interação do universo. Se pudéssemos compreender plenamente os mecanismos por detrás disto, surgiriam novas oportunidades no domínio da aeronáutica e não só. Teoria da relatividade. Newton publicou seu trabalho sobre a gravidade em 1687, que reinou como a melhor explicação até o próprio Einstein sugerir a teoria da relatividade geral em 1915. Na teoria de Einstein, a gravidade não é uma força, mas sim a consequência do fato de a matéria deformar o espaço-tempo. Uma previsão da relatividade geral é que a luz se curvará através de objetos sólidos.
Embora ninguém tenha descoberto a gravidade, diz a lenda que o famoso astrônomo Galileu Galilei realizou algumas das primeiras experiências sobre a gravidade, largando bolas da Torre de Pisa e observando a rapidez com que caiu. Isaac Newton tinha apenas 23 anos quando percebeu que uma maçã havia caído em seu jardim e começou a decifrar os mistérios da gravidade. Provavelmente é um mito que a maçã caiu na sua cabeça. Um dos primeiros eventos que comprovaram a teoria da relatividade de Einstein foi a curvatura da luz durante um eclipse solar em 29 de maio de 1919. A experiência Eddington eclipse solar total ocorre a cada 2 anos, mas só é visível nas regiões equatoriais. Felizmente, o eclipse solar de 29 de maio de 1919 ocorreu em frente a uma brilhante constelação de estrelas e proporcionou a oportunidade perfeita para testar experimentalmente a nova teoria da gravidade de Albert Einstein, proposta pela primeira vez em 1911. Tanto a antiga teoria da gravidade de Newton quanto a nova de Einstein previram que a luz não viaja necessariamente em linha reta, mas pode ser desviada quando passa perto de algo tão pesado quanto o Sol. No entanto, Einstein previu que ela se desviou mais, o suficiente para que o aparente. As posições das estrelas atrás do Sol foram desviadas de forma detectável de suas posições verdadeiras e conhecidas. De Oxford, Arthur Eddington observou cuidadosamente a posição das estrelas em janeiro e fevereiro de 1919. O eclipse seria visível de ambos os lados do Atlântico, portanto, para garantir bom tempo em pelo menos um ponto de observação, Frank Dyson, o astrônomo real, enviou uma equipe de observação para Sobral, Brasil, e Eddington para Príncipe, São Tomé e Príncipe. O céu estava limpo em ambos os locais e, durante 5 minutos no total, ambas as equipes conseguiram tirar várias fotografias nítidas das estrelas. Quando Eddington regressou a casa e comparou as posições aparentes das estrelas atrás do Sol com as posições reais, ambos os conjuntos de dados confirmaram que a teoria de Einstein estava correta. A descoberta foi publicada nas Transações Filosóficas da Royal Society e na edição de 22 de novembro de 1919 do Illustrated London News. O fenômeno previsto por Einstein e verificado por Eddington é hoje conhecido como lente gravitacional. O efeito é usado diariamente por astrônomos e grande parte das pesquisas sobre matéria escura e energia se baseiam nele. Esta primeira demonstração da teoria geral da relatividade de Einstein é considerada um dos pontos altos da ciência do século XX.